Se prepare, podemos estar a um passo de uma guerra generalizada no Oriente Médio. Muita coisa aconteceu nessa última quarta-feira, dia 3 de janeiro. Após um ataque com drones que matou um dos chefes do Hamas em Beirute, no Líbano, e o exército israelense ter sido acusado de cometer tal ato, 2 explosões levaram ao fim aproximadamente 100 pessoas e deixaram outras 284 feridas em uma procissão. As pessoas estavam participando de uma homenagem pelos 4 anos do falecimento de Qassem Soleimani, abatido pelos Estados Unidos em 2020. Este ato deixou o Irã enfurecido, ao ponto de que o primeiro vice-presidente Mohammad Mokber disse a repórteres em Kerman que uma retaliação muito forte será aplicada a eles pelas mãos dos soldados de Soleimani. Durante o discurso, vários líderes do Irã disseram que o ato deveria ter algo em relação a Israel e Estados Unidos. E sem pensar 2 vezes, a Brigada Al-Quds, da Guarda Revolucionária do Irã, anunciou uma operação conjunta com o grupo Al-Qassam, o braço armado do Hamas, e bombardearam 60 grupos de veículos e soldados israelenses que avançavam sobre o centro de Khan Younis. Esses episódios geraram ainda mais temores de que poderia haver um imenso conflito no Extremo Oriente. Porém, os Estados Unidos negaram qualquer envolvimento nas explosões e também disseram que não tinham motivos para acreditar que Israel estivesse envolvido. Disseram que o atentado parecia um ataque extremista similar aos realizados no passado pelo Estado Islâmico. E assim como os americanos disseram, nessa quinta-feira, o grupo extremista do Estado Islâmico assumiu a autoria do crime que levou ao fim 84 pessoas. Essa mensagem foi transmitida em um canal dos combatentes no Telegram. No comunicado, o Estado Islâmico não divulgou as motivações para o atentado, nem provas de autoria, mas o grupo era rival de Soleimani e se opôs ao atual regime do Irã. O grupo radical é formado por sunitas, opositores de muçulmanos xiitas como os que governam o Irã. O ataque se deu por meio de 2 explosões contra a multidão a poucos metros do túmulo de Soleimani. A primeira explosão ocorreu cerca de 700 metros do túmulo. Já a segunda foi causada minutos depois, em um ponto mais afastado e perto das primeiras equipes de emergência que já haviam chegado. Segundo informações locais, ambas as explosões foram resultado de homens-bombas. Diante disso, o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, afirmou que o ato foi efetuado por inimigos malignos da nação iraniana. Este não foi o primeiro ataque reivindicado pelo Estado Islâmico no Irã. Em 2022, um atentado armado no mausoléu de Shah Cheragh, na cidade de Shiraz, deixou 15 pessoas mortas e mais de 40 feridas. Diante do ato criminoso, o Conselho de Segurança da ONU condenou o ato covarde e enviou suas condolências às famílias das vítimas e ao governo iraniano. Mas vamos mais além. O que pode ter motivado esse ataque brutal? Os sunitas e os xiitas sempre estão em conflito, isso desde a época de Maomé. O grupo se dividiu após o falecimento do profeta, onde um de seus parentes mais próximos começou a pregar as palavras do Alcorão. Dessa maneira, os muçulmanos ficaram divididos. Os que seguiram o novo líder religioso são chamados de xiitas. Já o outro grupo ficou conhecido como sunitas. E desde então estão em uma disputa religiosa. Segundo algumas fontes, o Estado Islâmico atacou o Irã pois um ato como aquele pode ser considerado uma adoração, uma maneira de idolatrar o general morto. Para o grupo sunita, apenas Alá deve receber tais sentimentos. E buscando outros ataques do grupo no Irã, podemos perceber ligações que comprovem tal afirmação. Esse é um conflito de gerações, e apesar de serem no mesmo povo, com crenças muito parecidas, eles não irão se dar bem, e estarão sempre em conflito uns contra os outros. Mas agora vamos pensar no Brasil. O que esse ataque pode nos afetar? E já adianto que as notícias não são boas. Com o aumento das tensões no Oriente Médio e ataques infundados a Israel como modo de retaliar as explosões cometidas pelo Estado Islâmico, podemos ter um conflito generalizado. Dessa maneira, a economia de todos os países podem ser prejudicadas. No caso do Brasil, o combustível pode ficar muito mais caro. Lembrando que o petróleo é uma commodity e que seu maior volume de exportações vem da região do Oriente Médio, onde temos, por exemplo, a Arábia Saudita, Irã, Iraque, entre outros exportadores do produto. E no Brasil, a maior parte do transporte de produtos é através da rodovia pelos nossos inúmeros caminhões.
Dessa maneira, caso estoure um conflito geral na região, teremos um aumento de vários produtos, desde o mercado até a bomba de combustível. E para um país como o nosso, que ainda está em recuperação e a economia fragilizada, pode ser um grande fator para uma crise gigantesca no país, desvalorizando ainda mais a moeda local. E já aviso, a probabilidade de uma guerra generalizada não está nem um pouco longe. E um fator muito forte disso foi uma nota conjunta entre, vamos lá, Estados Unidos, Austrália, Bahrein, Canadá, Dinamarca, Alemanha, Itália, Japão, Holanda, Nova Zelândia e Reino Unido. Ambos emitiram um comunicado alertando os Houthis e Iemenitas para as consequências dos seus ataques contra navios civis mercantes no Mar Vermelho. Ações como essa costumam ser antecessoras de grandes ações ofensivas, como muitos acreditam tratar-se de um aviso final que antecederá um forte ataque contra bases e instalações dos Houthis no Iêmen. Isso afeta muito toda a economia e a estabilidade de todas as famílias. Outro ponto importante que devemos falar é que, diante da probabilidade de um grande conflito instalada, o líder do grupo extremista Hezbollah fez um pronunciamento nesta quinta-feira. O líder, Nasrallah, havia dito na quarta-feira que seu grupo não tinha medo de um ataque contra Israel. E após a notícia das explosões na procissão em homenagem ao general Soleimani, o grupo disparou vários ataques contra os israelenses, porém tudo mudou. Após o Estado Islâmico assumir a autoria do crime, Nasrallah veio a público dizer que, apesar da incursão que abateu Arouri ter ocorrido em seu quintal, gostaria de evitar um conflito. Isso, pois o grupo extremista está sob forte pressão interna e recebendo inúmeras incursões eficazes dos militares israelenses. Dessa maneira, ele usou seu discurso para demonstrar a falta do desejo de conflitos no momento. O líder da organização xiita teve que reconhecer publicamente a sua fragilidade. Disse que quase 150 combatentes foram abatidos pelas forças militares e foi forçado a retirar grande parte de sua força de elite de posições ao longo da fronteira. Nasrallah, apesar de dizer que lutaria em um conflito sem regras, ele gosta de estabelecê-las e deixar bem claro cada uma delas, embora não escritas, e no passado tentou escalar seu grupo contra Israel apenas quando eles violavam essas regras, diferente do grupo Hamas. O ataque ao vice-líder Arouri esteve certamente fora do padrão das incursões aéreas e artilharia que os militares têm conduzido nas últimas semanas contra as posições do Hezbollah ao sul de Litani. Ocorreu no bairro de Dahia, controlada pelo grupo, e teve como alvo um dos cabeças do Hamas mais próximo de Nasrallah. Ele havia viajado livremente para lá, pois acreditava que não ousariam atacá-lo enquanto estivesse sob proteção do grupo. No entanto, apesar das pressões e respostas do grupo, após lançarem inúmeros projéteis contra a nação, acreditando que o país havia sido responsável pelas explosões, o líder do grupo recuou e diminuiu seus ataques, dizendo que não está à procura de um conflito com o país. Porém, o que pode ter sido uma certa vitória para Israel não diminuiu as tensões do Oriente Médio, pois o Egito, uma peça governamental importante para mediações entre os conflitos, abandonou esse posto após o fim de al-Arouri. E não só agora, mas também historicamente o país egípcio, junto com os Estados Unidos, sempre foi considerado essa liderança na região, intermediando as ligações entre os países árabes e Israel. Agora, nesse conflito entre Israel e os demais países na região. O país foi peça central em algumas negociações na troca de reféns por prisioneiros no conflito Israel e Hamas, e ainda é. Porém, o ataque a Beirute na terça-feira subiu as tensões na região, fazendo o Egito abster-se da mediação. Além disso, caso o Egito tome o ocorrido como um insulto, pode se virar contra o país, fazendo ser ainda mais real a possibilidade de um conflito generalizado no Oriente Médio. É muito triste toda a situação na região, e nós sabemos bem quem paga a conta no final. Agora, responda com maestria. Qual é a sua opinião sobre um conflito generalizado? A aba de comentários é um espaço exclusivo seu. Leio todos os comentários. E bem, você provavelmente não conhecia o Maestria antes desse vídeo. É uma honra ter alguns minutos da sua atenção e poder trazer informações de qualidade para você. Como você sabe, o YouTube é um pouco difícil para quem está começando. Acaba sendo um desafio a mais. Por isso, se você gostou do vídeo e acha que mereço, conto demais com a sua inscrição e o seu like. Fique à vontade para comentar a sua visão sobre as explosões e o ataque do Estado Islâmico, e tudo isso ter sido apontado para Israel antes do grupo assumir a autoria. Vou ler todos os comentários.
Agora, você sabia que as consequências após o vice-líder do Hamas ter sido abatido podem ser de níveis nunca vistos antes nesses conflitos? É o que vou te contar no vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. É só clicar que eu te vejo lá do outro lado em alguns segundos. Por esse vídeo é isso. Te vejo na próxima batalha.